Olá, eu sou a Ana Paula, você está no Medialize e hoje nós vamos conversar sobre o que é infoxicação e a cultura digital. Nós vivemos em uma sociedade que está repleta de informações, boas ou não, relevantes ou não, úteis ou não. Mas fato é que a gente não pode viver sem elas. E agora, o que fazemos? Bom, vamos lá então e vamos descobrir o que é esse conceito de infoxicação. Essa palavra basicamente é a justaposição de duas palavras, informação e intoxicação. Foi um conceito criado pelo físico espanhol Alfonso Cornelá em 1996, que significa uma doença causada pela soma de informação com intoxicação. Na prática, então, essa infoxicação é quando a gente se sente sobrecarregado com tantas informações que recebemos que de alguma maneira ela intoxica o nosso corpo, a nossa mente e toda a nossa vida. Então, é essa sobrecarga que tem inúmeras consequências no nosso dia a dia. E aí, você se identifica? A infoxicação é uma realidade na nossa sociedade e por isso eu trouxe somente alguns dos perigos que ela pode trazer nas nossas vidas. O primeiro deles é o desafio ao nosso senso crítico. Nós perdemos o timing necessário de reflexão e ponderação sobre aquilo que nós estamos consumindo. Diante de tantas informações, nós esquecemos de parar e pensar sobre aquilo que nós temos consumido. Isso é muito prejudicial para a nossa vida. O segundo perigo é como a intoxicação afeta a nossa tomada de decisões. É tanta informação, é como se nós estivéssemos afogados num mar de informações que nós perdemos a capacidade de escolher. É tanta opção, tanta coisa, que a gente se sente até atordoado e não consegue escolher aquilo que é melhor, aquilo que é certo para as nossas vidas. O terceiro perigo é a hiperconectividade como sinônimo de identidade. O excesso do uso aí de mídias sociais, mídias digitais como um todo, gera uma necessidade no ser humano de querer estar conectado o tempo inteiro. E quando nós não podemos nos conectar ou não estamos conectados, isso gera um vazio tão grande que a pessoa se sente como se tivesse perdido a própria identidade. Ou seja, a intoxicação ela pode chegar a níveis, né? O perigo dela chega a níveis até do ser dele se identificar como a si mesmo. Isso é muito perigoso. E a última e quarta informação de perigo é como a intoxicação pode afetar a nossa saúde mental, gerando ansiedade e até outros transtornos mentais. Como eu falei, há um excesso de informação. Então a pessoa se sente atordoada, preocupada, em um estado de alerta, como se fosse necessário resolver o mundo, resolver o futuro de uma só vez. Isso não é possível. Então, esses são somente alguns dos perigos da intoxicação que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia. Nós, como professores, de nós mesmos, atentos a nós mesmos, mas também aos nossos alunos. E os nossos alunos precisam estar conscientes disso também. Saber que isso é uma realidade para que a gente tenha consciência para a gente poder lutar contra ela. Então, como que a gente pode resolver esse grande problemão da intoxicação? Vamos pensar? Proponho para nós, então, uma solução para essa tamanha intoxicação, que seria a curadoria de informações ou curadoria digital. A curadoria nada mais é do que um processo de identificação, seleção e pesquisa acerca de um assunto ou de determinada área. Bem nessa pegada de curadoria artística, sabe? De selecionar obras, artistas diferentes, essa é a ideia. Mas aqui no conceito de educação midiática, é a habilidade de você localizar, avaliar e usar de forma eficaz as informações que forem necessárias para aquilo que você tem na sua vida. Então, nada mais é do que a gente colocar como mais importante a qualidade ao invés da quantidade. Já que somos bombardeados com tamanhas quantidades de informações, a gente precisa saber selecionar quais são mais relevantes, quais são fundamentais para a nossa vida, quer seja para a nossa educação, para o nosso dia a dia, para o nosso quesito social, em qualquer área. Né? O Michel Carvalho da Silva, um professor, vai dizer isso, e é como o Cortella também diz: o que importa é saber o que importa. Não é quantidade de informações, mas sim saber as informações que são mais importantes, as mais relevantes. É isso que precisamos ensinar para os nossos alunos e para nós mesmos.
Como então eu posso ser um curador digital, um curador de informações? Primeiro, estabeleça limites, né? Defina um tempo específico para você se dedicar às suas redes sociais, às suas mídias, àquilo que você tem consumido e respeite esses limites. Não dê um jeitinho brasileiro nisso, mas mantenha-se firme para que isso seja utilizado de maneira equilibrada. Segundo, filtre muito bem as suas informações. Você precisa verificar a credibilidade do conteúdo que você tem consumido, certificar de acompanhar perfis que são relevantes, que são confiáveis. E assim você vai evitar ruídos de informações, ruídos desnecessários, que, como a gente falou, acabam atordoando a nossa vida, certo? Em terceiro lugar, também podemos selecionar o conteúdo que é mais relevante, né? Precisamos nos concentrar em seguir perfis e páginas e sites que forneçam informações que são pertinentes para a nossa vida. É óbvio que não vão ser os mesmos para todo mundo, não é assim, mas pelo menos sabermos aquilo que temos seguido e não simplesmente consumirmos de maneira passiva. Essa é a ideia da curadoria, estarmos ativos, conscientes nesse processo de consumir informação e conteúdos digitais ou não digitais. E por último, precisamos também refletir sobre a prática do desligamento digital. Se estamos falando sobre infoxicação, precisamos falar sobre desintoxicação de informação. Há tantas informações, mas a gente não precisa consumir todas elas. Podemos nos desconectar das redes sociais, das mídias e nos dedicarmos a outras atividades, né? Nós precisamos desse momento improdutivo, desse momento do ócio, do refletir, do pensar, como a gente falou, para exercer o nosso senso crítico. Não precisamos estar imbuídos dessa informação sobrecarregada na nossa vida, nós podemos ter momentos de descanso, de pausa para reflexão e até para não pensar nada, para apenas existir ali. Então, essas são algumas das ideias de como ser um curador. A infoxicação, então, é um desafio atual, mas podemos evitar todos os efeitos negativos e encontrar equilíbrio saudável nas redes sociais e em qualquer outra mídia. Basta a gente o quê? Ter consciência, praticar esses hábitos saudáveis que conversamos e selecionar aquilo que estamos consumindo. Cuidadosamente, não de maneira passiva, como falamos, mas ativa. É priorizar aquilo que é importante, aquilo que tem valor e preservar a nossa saúde mental e emocional. Então, eu te convido hoje para você ser também um curador de informações no século XXI.